antes de fazermos a oração inicial, estamos aqui, pastor Marcos, falando sobre o mês da amizade. E é tão bom falar de amigos. Eu sempre vejo, quando eu vejo o encontro das minhas filhas, que fazem uma vez por mês, ou dois meses, com as primas, no shopping, ou às vezes com as amigas delas, eu digo, é muito bom, conserve a amizade. A Bíblia nos diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Há amigos mais chegados do que irmãos. Hoje, no dia 20, comemoramos o Dia do Amigo, né? Dia da Amizade. E também comemoramos o aniversário da minha amada pastora Marlene. Nós temos uma amizade há mais de 45 anos. Glória. Nós convivíamos na mesma igreja desde pequeno, mas na nossa adolescência, na nossa juventude, começamos a nos aproximar. Então, dá mais de 45 anos, quando eu comecei um ano só, sendo amigo dela, para ela deixar eu namorar ela. Para eu namorar ela. Então, um ano tentando, não dá mais de 46 anos. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é tão bom cultivar a amizade. Daqui no dia próprio do amigo, um amigo, pastor Marcos Velho. Esse amigo, se vocês não sabem, mas nós conversamos todas as manhãs. Todas as manhãs. Todos os dias, ou ele ou eu, mais ele. Bom dia, pastor, desejo um ótimo dia. Declara coração, mas eu declaro coraçãozinho, viu? Declara coraçãozinho, eu e ele. Coisa que é rara hoje em dia. Eu tenho mais contato com ele do que meu próprio irmão do sangue. Você vê como é? Há amigos mais chegados do que eu. E quando eu estava refletindo isso de manhã, dessa amizade que eu tenho com o pastor Marcos, veio uma passagem que eu quero comentar com vocês. E depois quero voltar ao pastor Marcos, que tanto me emociona. Quando ele chegou, já me emocionei, ele já declarou tantas bênçãos à pastora Marlene, foi uma coisa muito linda. Mas eu quero dizer de dois amigos que fizeram uma aliança, que vocês bem conhecem, Jonatas e Davi. E Jonatas fez uma aliança com Davi, ainda jovens, e ele disse: olha, você me promete me proteger, me guardar, porque eu também vou te guardar. Eu sei, em resumo, estou sintetizando, que meu pai é rei, mas eu abandono, eu despojo, eu deixo o meu trono só para você ser o rei. Olha que coisa linda. Vou te defender, eu vou te abraçar. Se por acaso alguém quiser trair você, eu vou te avisar antes. E se alguém for trair a mim, me avise antes. Olhe, Davi, assim, Jonatas, sintetizando. Está lá em 1 Samuel 20. Se eu morrer, se eu vier a morrer, não esqueça da minha família. Passados alguns anos, houve a conquista do reinado de Davi em toda Israel. Saul, seu sogro, pai de Jonatas, além de ser cunhado amigo, os dois morrem nessa batalha. Saul, o rei, e o príncipe Jonatas. E ele tinha uma criança por nome Mefibosete, na idade de 5 anos. Por uma infelicidade, a criança aos 6 soltou-se da mão da ama, e uma carruagem dos cavaleiros, durante toda a guerra, eles saíram da tenda, a
passou por cima da pedra de Mefibosete, e naquela época não tinha toda a tecnologia, a fisioterapia, gesso e outras coisas mais. E essa criança ficou aleijada, com a perna torta, sem poder se apoiar. Passaram 15 anos. 15 anos se passaram. Olha o valor da amizade. A criança estava lá no extremo, lá em Lodebar, fugindo para que ele pudesse ser conhecido, que era um príncipe para não ser morto, porque era o último da linhagem do rei Saul. O neto poderia ser morto para que Davi fosse o rei soberano. Davi, no café da manhã, ele faz uma pergunta ao servo: porventura existe alguém ainda da linhagem do meu sogro, filho do meu amigo Jonas, que more por aqui, por essa redondeza ou longinho? E o servo fala: tem alguém. É o neto de Saul, filho de Jonatas, está morando lá em Lodebar. E ele falou: o rei Davi, traga-o para que eu possa honrá-lo na minha mesa todos os dias, tomando café, almoçando comigo, e muito mais. Vou restituir, vou dar todas as terras do seu avô, todas as terras do seu pai, para que ele volte a ter os seus direitos. Um juramento de pacto de amizade, quando era adolescente, fez gerar bênção a outra geração. Você não sabe a palavra que você libera para o seu amigo, quanto tem poder para que um dia essa pessoa, ou aqueles que estão em volta daquela pessoa, seja beneficiado. Um dia eu cheguei com a Marlene, eu creio que era uma ceia do Senhor, na igreja de Revelação Divina, muito triste, mas muito triste. Mas o Espírito Santo falou ao meu amigo Marcos Velho que o meu coração estava muito triste. Eu não tinha comentado com ninguém, mas o Espírito Santo tocou nele. E ele saiu do seu lugar e foi profeta para a minha vida, profeta para o ministério, coisas que eu já não estava vendo, já estava morrendo. E hoje ele, conversando comigo, ele dizia: vendo o que Deus está fazendo na sua vida, olha o que Deus fez na sua vida. E eu voltei há anos atrás, aquela palavra profética que Deus usou esse servo. Amigos mais chegados do que irmão. Porque os amigos mais chegados do irmão liberam palavras proféticas, libera bênçãos, apoia, mesmo na hora da dificuldade, ali é onde nasce o irmão. Provérbios 17:17. E por isso então eu digo para vocês, igreja, nunca deixe de abençoar um amigo, porque você está semeando para a próxima geração. Quando você libera palavras de bênção, quando você dá um abraço num amigo, você está dizendo: Deus te ama, Deus está contigo, vá em frente, Ele está convosco, Ele está na tua casa. Olha, eu não sei o que você está passando, mas esse abraço é do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Depois dessa oração, você saia do seu lugar e dê um abraço no seu irmão, declare um bom culto para ele. O que o Espírito Santo tocar na sua vida, fale para ele. Querido Deus, eu quero te louvar. Nesse dia do amigo, eu quero render-te graças, Senhor, porque tu és o melhor amigo para as nossas vidas. Porque tu entregaste a tua vida por nós, Senhor Jesus.
Tu és o amigo infalível, nas horas certas e nas horas incertas, nas horas que nós pensamos que estamos tão sozinhos e distantes. Tu, Senhor Deus, está bem pertinho de nós, para nos acalentar e nos abençoar. Ser conosco nessa noite. Não sabemos, ó Senhor, mas Tu sabes a palavra que vai entrar no nosso coração nessa noite, mas já estamos ansiosos para receber a Tua palavra, porque Tu és o fiel amigo em todas as horas. Nos traz consolo e abrigo, nos traz proteção, nos traz amparo, nos traz alimento, provisão, nos traz alegria, o vinho novo em nossas casas, em nosso coração. Por isso rendemos-te graça. Aceita, Senhor, os louvores que vamos entoar a Ti e engrandecer o Teu nome, e que a Tua mão seja sobre todos aqui presentes, e aqueles que não puderam vir, mas que todos recebam nessa noite. Aqueles que estão assistindo o culto na live, Senhor, recebam também esta porção, esta bênção em nome de Jesus, e que todos sejam abençoados no nome santo de Jesus. Amém. Dê um abraço do seu amigo. Aleluia. Deus é bom demais. Seja bem-vindo. Ótimo culto para você, irmão. Você também. Bonzão, a gente também. Bom culto. Bom culto, meu irmão. Amém. Bom culto. Deus te abençoe. Amém. Não faz eu chorar antes. Deus, ótimo, Deus te abençoe. Glórias a Deus. Vamos continuar em pé e vamos louvar ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Ninguém é como
Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, te agradecemos, Pai, Aleluia. Glória a Jesus. pois cremos em grandes coisas do Senhor fará. Glória a Deus. Confiamos em suas promessas, na sua palavra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você pode declarar com força. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Obrigada, Senhor, aleluia. Assim cremos, Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, por isso ser amados. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Nós estamos prestes a ter um grande evento aqui que será no próximo sábado, às 17 horas, o Chá das Mulheres, né? O Chá das Mulheres. Está nos preparativos aqui, o São Marcos, uma correria. Vai ser evento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós me lembrem, por favor, antes no final, fazemos a oração para o Chá das Mulheres, amém? A minha juventude faz às vezes esquecer. Então me lembrem de orarmos pelo Chá das Mulheres, sábado próximo, que vai ser uma bênção, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Confraternização, comunhão, informação, conhecimento, vai ser muito bom para as mulheres. Creio que aquelas que virem sairão aqui transformadas, renovadas pelo poder de Deus e pelo conhecimento também, né? Vai ser muito bom mesmo. Mas hoje, vem aqui, pastor Maria. Vem aqui.
jovem está aniversariando, né? Pastora Marlene, nós louvamos a Deus pela vida da pastora e nós vamos orar por você, pastor. Amém? Bom? Glória. Amém? Depois que fizermos a oração, vai ser para uma salvação, tá bom? Glória. Meu amigo, pastor Marcos, vem fazer a oração pela pastora. Amém? Vamos colocar de pé, estendo as nossas mãos em direção ao pastor Marlene. Grandioso, eterno e poderoso Deus, te louvamos, Pai, por mais um aniversário da tua serva, pastora Marlene, Pai. Que os anos possam se multiplicar na terra, Pai, com saúde, com vigor, Pai amado, em nome de Jesus. Que os sonhos das tuas servas, Pai, possam ser realizados por ti, Pai amado. Ela possa colocar tudo nas tuas santas e poderosas mãos, Pai. Que está nas mãos abençoadas, Pai. Que o Senhor devolva a ela tudo aquilo que ela tem planejado, Senhor. Vigor, saúde, prosperidade na vida da tua filha, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. É muita emoção nesse dia. Todos os dias para nós são especiais. Mas existe um que é muito mais do que especial. É esse dia que o Senhor nos concede mais vida. E eu, durante a minha caminhada, não tenho vergonha de falar, durante os meus 64 anos de vida até aqui, eu tenho muita gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por mim e pelo que Ele tem feito na minha casa, na minha família. Eu não mereço, mas o Senhor, Ele é amor. O Senhor é graça, e é pela graça dEle, pela misericórdia dEle, que tudo acontece. Hoje estava ali na casa da minha filha Késia, elas com tanto carinho, mãezinha, minha flor, e isso enche o nosso coração de gratidão. E não tem preço isto. Se o Senhor, Ele falar para mim hoje, falar, filha, a sua missão está cumprida, eu fico feliz. Apesar de que o Senhor sabe que ainda tem sonhos a realizar. Mas o Senhor, Ele faz tudo muito certinho. E há 12 anos atrás, eu passei por um processo e eu pensava que eu não ia chegar nesse dia. Mas o Senhor, Ele foi misericordioso. Glória a Deus. E estou aqui, eis-me aqui. Eu digo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu digo à igreja, eis-me aqui. Eu digo, a minha filha está gerando um bebezinho. Louvado seja Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Isso não tem preço. E nós louvamos. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Neste lugar. Amém. Eu creio e tomo posse. Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia do amigo. Como o pastor falou, existe amigo mais chegado que um irmão. Às vezes nós contamos mais com o nosso irmão do Espírito, aquele que nos une no Espírito, do que aquele que é do nosso sangue que corre na nossa veia. Porque há momentos que os nossos irmãos estão tão longe e nós precisamos de um socorro. E quem vai nos socorrer? Aquele irmão que está próximo de nós. Glória a Deus por isso. É assim que o Senhor faz. E eu louvo a Deus que Deus nos deu amigos. Glória a Deus. Deu família, amiga. Deu filhas e netos, genros, amigos.
que estão sempre do meu lado. Às vezes eles sorriem, porque eu sou uma pessoa muito simples, falo algumas palavras que eles não entendem pela minha caminhada de anos. Às vezes a gente aprendeu a falar de uma forma, a juventude de hoje aprendeu a falar de outra, ela sorri, mãe, mas é assim que fala? Mas isso é o amor de Deus que nos une, que une a família. E nós estamos aprendendo todos juntos, né? Aprendendo com a igreja, juntos, glória a Deus. Eu agradeço a irmã Lígia, irmão Nilson, a Letícia, que tem caminhado conosco, pastor. Tem sido uma bênção, essa família tem sido bênção para nós. Eu agradeço a Deus por vocês. E eu louvo ao Senhor. Está chegando, como o pastor falou, o segundo chá de mulheres. Eu louvo a Deus por isso que tem acontecido, porque temos uma família. Irmãos, irmãs que se doam, que estão dispostos a fazer o ídolo do Senhor Jesus. Parece que não, mas um trabalho desse, quando alguém de fora, ele vê, ele fala, olha o que Deus faz. Deus une mulheres no propósito. É o tema, mulheres no propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para nós? É que vivamos sempre unidos, que vivamos sempre em amor. Se for para chorar, vamos todas chorar juntas. Se for para sorrir, vamos sorrir todas juntas. Se for para ajudar a carregar a cruz, vamos ajudar a carregar a cruz. Se for para dividir o pão, vamos dividir o pão. E no momento da alegria, vamos saltar de alegria, porque o Senhor é conosco. E o Senhor, Ele se alegra quando vê o povo de Deus alegre, feliz, louvando, saltando de alegria, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, porque o homem não pode fazer, o homem não pode unir. Infelizmente, o homem, ele tende a trazer desunião, o homem carnal. Mas o homem espiritual, aquele que tem a visão de Deus, ele trabalha em prol de unir, ele trabalha em prol de avançar, ele trabalha em prol de caminhar, ele trabalha em prol do crescimento. E nós estamos aqui nesse objetivo, pastor, de crescimento, de união, de amor. E nós convidamos a todos a estar neste mesmo pensamento, porque Deus ama. Deus ama o amor. O reino dos céus é formado por famílias, e famílias só se conquista com muito amor. Porque quando nós amamos, nós entendemos. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós abraçamos. E às vezes nós abraçamos não querendo, mas por amor de Deus, por esse lindo amor que Deus deixou de exemplo para nós abraçamos. E o Espírito Santo de Deus é tão glorioso dentro de nós, que nesse momento há um grande mover dentro de nós. Glória a Deus. E que a igreja do Senhor, ela continue amando em união. Meus queridos, continue amando o ministério, restauração e avivamento. Querida família, continue amando o ministério, restauração e avivamento. E o vosso trabalho
não é em vão, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Primeira vez eu venho fazer oração com a família. Glória a Deus. Vamos colocar em pé para adorar ao Senhor, levantar um clamor sobre as nossas casas, as famílias, os vizinhos, nossos parentes, as pessoas que precisam de cura, né, de um conforto, que estão até no Hospital Santa Marcelina, e que o Senhor faça o melhor na vida de cada um. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, para Te glorificar, Pai. Primeiramente, Senhor, obrigada pela vida, Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidos entre amigos, Senhor, entre irmãos, entre família. Tu és tão lindo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. Senhor, meu Deus, eu sei que tem tantas pessoas que precisam de Ti, precisam de um abraço, precisam da Sua cura, Senhor. Precisam, Senhor, de tantas coisas que vêm de Ti, que somente Tu, Senhor, é capaz de nos fornecer, Pai. Tu és um Deus, Senhor, que se faz presente, Senhor, no momento da angústia. Tu és um Deus, Senhor, que se faz presente no momento de solidão. O Senhor atravessa paredes, o Senhor está em qualquer lugar, Senhor. E o Senhor conhece cada pessoa, Senhor. Envia, Senhor, a Sua cura, a provisão, o conforto, o amor que vem de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Abençoe cada vizinho daqui, Senhor, da direita e da esquerda. Abençoe, Senhor, a família aqui do irmão Zé daqui, Senhor. Que eles possam receber a cada dia o Teu amor, Senhor, e o Teu cuidado. Senhor, meu Deus, abençoe as nossas famílias, Senhor. Cuide, Jesus, das crianças, Senhor, das nossas famílias, Pai. Protege-os do perigo, Senhor, do homem mau, Senhor, das más influências que esse mundo tem fornecido, Pai. O Senhor é o Deus que salva, cura e liberta, Senhor. E acreditamos que o Senhor vai entrar, Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor, como Deus que brada, Senhor, o Deus que salva, Senhor. Senhor, envia Seus anjos nas nossas famílias, Pai. E aqueles que não estão aqui, Senhor, cobre, Senhor, com Teu sangue, que eles possam sentir o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Pai. Pois é somente por isso que estamos aqui, Pai, para fazer a diferença, Senhor, para pegar o Seu amor, que o Senhor é bom todo o tempo, Pai. Eu Te agradeço, Jesus, por tudo, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E poder se sentar, amados. Aleluia. Também é outro momento de louvor e adoração, Senhor, que é as nossas ofertas e dízimos, né? Sentir a vontade, nós temos uma cestinha aqui para trazer a oferta e depois estaremos orando, agradecendo a Deus com ofertas e dízimos. Glória a Deus. Pra reconhecer que nada tenho, é teu, toda canção. Quero te adorar, ainda que a fronteira não floresça. Oh, aleluia. Quero
irmãos que têm ofertado e dizimado durante a semana também. E dizimado durante a semana. Então, nós gostaríamos de orar agora, agradecer a Deus pelos dizimistas, ofertantes, desde a semana e do dia de hoje. E eu convido o irmão Nilson, por favor, para fazer sua missão. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui os teus filhos amados, que não saíram da sua casa por um acaso, mas sim por um propósito: te adorar em espírito e verdade, Pai. Eis aqui os dizimistas e ofertantes, meu Pai, da semana e do dia de hoje, Pai. Abençoa cada um deles conforme as suas necessidades. Enche eles com teu Espírito, Pai. Abençoa a tua casa, o seu celeiro, não deixa nada faltar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Enche ele com teu Espírito, Senhor, para que essa semana que começa, ó Senhor, enche ele, Pai, com o teu poder, para que eles sejam mais do que vencedores dessa semana. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo também, Senhor, no propósito, em nome de Jesus, no propósito do chá de mulheres, meu Pai. Enche eles, Senhor, com o teu poder. E essa casa venha cheia do teu Espírito nesse dia. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu sangue maravilhoso sobre todas essas mulheres que estarão aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, os homens que estarão trabalhando lá fora para cuidar os carros, Senhor. Em nome de Jesus, enche esse lugar com o teu Espírito, meu Pai. Desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Marcos, venha. Em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Marcos. Amém. Aleluia. Pastor, querido Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo que está, ó Deus, incumbido, ó Deus, para transmitir o teu recado dos céus. Ó Senhor Deus, manifesta a tua glória neste lugar, o ambiente está preparado. Ó Espírito Santo, fala na boca do teu servo. E para que possamos sairmos daqui, ó Deus, instruídos, alimentados, fortalecidos pelo teu poder, pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, glória. Aleluia. Deixa eu dar um abraço. Amém. Seja bem-vindo. Só quero dizer que agradecer a sua presença e agradecer também o seu carinho pela nossa igreja, né? Você é da Igreja de Revelação Divina, mas nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Um em Cristo Jesus. E eu quero só apenas mencionar o agradecimento, porque na hora que estávamos pintando essa igreja, eu falei, estou com o Monilson pintando. Você falou, não, eu faço questão, eu quero compartilhar também. Então, muito obrigado por você nos ajudar a pintar também a igreja, viu? Muito obrigado por você ornamentar, ajudar a ornamentar a igreja. Gratidão por isso. Tá? Nós temos um amigo, meu companheiro Monilson, ele está sempre comigo e fico feliz por você dispor, sair, estava em viagem e veio de viagem para cá para nos ajudar. Muito obrigado, gratidão. Em nome de Jesus, a igreja agradece pelo seu esforço. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estou cheio de Deus. Aleluia. 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 Eu estava orando para vir trazer a mensagem e o Espírito Santo de Deus é que testifica, né? Eu não sabia da novidade da gestação e Deus pediu para eu falar assim para a irmã. Dentro de um tempo estará segurando uma criança. E hoje a pastora Marlene vem e fala da gestação. Então o Espírito testifica. Glória a Jesus. Fala para minha filha, olha pastor. E o pastor não me fez chorar aqui porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Há quase um ano atrás nós passamos e já foi me falado aqui, que a minha amada está assistindo, um momento muito doloroso, onde minha esposa ficou 30 dias só olhando para o teto. Não se movia, não se mexia, e Deus enviou anjos. A irmã Kézia foi lá fazer uma massagem nela, o pastor e a pastora foram fazer oração. Então, gratidão tenho eu pela vida de vocês. Hoje ela está curada, para a glória de Deus. E eu quero aqui agradecer a Deus pela minha oportunidade. Estou debaixo da graça do meu pastor, amigo, pastor e amigo Aldir. Externo a amada igreja o abraço do pastor. E pastor, eu tenho visão de reino e não de tribo. Ministério de Restauração e Avivamento, Ministério de Revelação Divina é a casa do meu pai. Precisou, eis-me aqui. Sou grato pela vida de vocês também. Então, a recíproca verdadeira. Amo a amada igreja, amo estar aqui, porque é a casa de papai. E o pastor falando da amizade de Jonatas e Davi, de manhã o pastor Aldir falou a mesma palavra. Olha que interessante. E veja, pastor, que quando Davi pergunta a Ziba, há alguém ainda da casa de Saul para que eu age com benevolência? Ziba falou, há alguém, Mefibosete, aleijado. Davi não perguntou da qualidade de Mefibosete, aleijado. É verdade. Mas veja como Deus trabalha.
Isso eu aprendi hoje cedo. Aquele que falou que era o aleijado teve que trabalhar e ainda dar o provento para o Mefibosete. E Mefibosete comeu todos os dias à mesa do rei. Eu quero declarar profeticamente sobre a minha e sua vida. Nós comeremos todos os dias à mesa do rei. E não há de faltar sobre as nossas vidas a provisão diária do Senhor Jesus. A igreja pode tomar um assento, meus irmãos. Não é a palavra ainda, pastor, mas eu quero trazer algo de Deus para a amada igreja, que encontra-se no livro de João 15, que já nos diz assim, olha: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamados amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. O melhor e maior amigo que nós podemos ter e nós temos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que amigo é mais chegado que o irmão, e é verdade. Porém, pastor, um amigo muitas vezes vai nos emprestar um ombro para nós chorarmos. Mas um amigo muitas vezes vai nos indicar para uma porta de emprego, mas quem abre é Jesus. Um amigo vai orar e vai interceder, como vocês fizeram pela vida da minha esposa, orando pela cura, e quem deu a cura é o amigo Jesus Cristo. Então o melhor amigo que nós podemos ter nessa terra chama-se Jesus Cristo. Vejam que servo é o escravo, nós não somos escravos, nós somos livres. E amigo dele. É verdade. Coisa maravilhosa. E agora sim, vamos para a palavra a qual o Senhor colocou para que eu trouxesse para a amada igreja. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, no versículo 15. E eu quero aqui também agradecer pela minha amiga e companheira, pastor. Já são 33 anos de caminhada. Glória a Deus. Graças a Deus. Saímos aí alguns dias para comemorar os 30 anos de casamento. Foi uma bênção. E é uma amiga, uma mãezona, uma companheira, aquela que Deus realmente preparou especialmente para a minha vida. Então, se você estiver assistindo, minha esposa amada, um beijo para você. E eu tenho meus filhos como os meus amigos, o meu genro e o amigo, o Bruno Sanitar, o presbítero da casa do Senhor lá de Terras de Viá. Um beijo no coração de vocês. A palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Fala para o seu irmão, você é um vaso escolhido. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos relatar o início da igreja primitiva. Mas como se deu o início da igreja primitiva? Em Lucas 24, 49, após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele pede para que os apóstolos permaneçam em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos de todo o poder. E hoje nós estamos aqui sendo revestidos de todo o poder do Senhor. Porque sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós somos um saco inteiro furado, ou seja, um saco vazio. Nós não somos absolutamente nada. E eles assim o fizeram, pastor. Eles cumpriram a ordem do Senhor. Tanto que em Atos dos Apóstolos, no versículo 1, no capítulo 8, essa promessa tem do meu Pai, para que eles permanecessem e levassem a palavra do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E como é que nós estamos sendo essas testemunhas do Senhor? Nós estamos sendo uma testemunha oculta ou estamos sendo uma testemunha ocular? Por que oculta? Eu digo oculta porque muitas vezes no local que nós trabalhamos, na nossa vizinhança, ninguém sabe que nós somos cristãos. Ou seja, nós somos que nem o agente 007, nós somos um cristão secreto. Não. Nós
nós não temos que nos envergonhar da marca a qual eu e você carregamos. Glória a Deus. A igreja primitiva nasceu, cresceu e fortificou, tanto que em Atos dos Apóstolos 1,14, eles permaneciam unânimes, ou seja, em união, orando a fim do quê? De um propósito. E qual que é esse propósito? Que a palavra do Senhor crescesse, multiplicasse, para que conhecesse as boas novas, ou seja, a palavra de Deus. Quando a igreja permanece unida, cadeias são quebradas. Quando a igreja permanece unida, há cura. Quando a igreja permanece unida, há libertação. É só dessa forma, meus irmãos. Estávamos começando no começo do culto. Nós estamos, eu vou fazer aqui uma parte para depois voltar a palavra. Ele, o pastor José Carlos, que nós estamos vivendo na terra uma igreja onde não é a igreja a qual nós presenciamos no início de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos vendo um esfriamento geral na igreja, não digo ministério, na igreja em geral. Por que eu digo isso para os amados irmãos? Se nós lermos o livro Heróis da Fé, nós temos maravilhas e sinais e prodígios que eram operados, e nós não estamos vendo mais. Por quê? A culpa é de Deus? A culpa é do Senhor Jesus Cristo? Não, o culpado somos nós. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas preocupações maior do que aquele que vai resolver as nossas preocupações. Nós damos mais ênfase às coisas que não agradam a Deus do que às coisas de Deus. Nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo na igreja. Nós não vemos mais relatos de pessoas que foram curadas durante o culto, mas nós vemos testemunhos de que foram agraciados com isso, com aquilo ou com aquilo outro. É bom ter as coisas, é lógico que é bom. Nós precisamos, mas nós não vemos mais os sinais e as maravilhas do Senhor sendo operados como foram operados no livro de Atos dos Apóstolos. Tanto que em Atos 2, com essa toda união, um vento tempestuoso e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Dá-se início à igreja primitiva, à igreja de Cristo. E é difícil a gente presenciar, meus amados irmãos. Eu tenho andado muito com o pastor Aldir. É um esfriamento, por quê? Mas, como foi falado, eu e esse amado pastor, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. De muitos, mas não de todos. Ainda há os remanescentes na terra. Posso, pastor? Ainda há os remanescentes na terra. E para fazer sinais e maravilhas, que começou-se no livro de Atos dos Apóstolos, eles precisaram ser cheios do Espírito Santo. Porque na força do nosso braço, eles não iam conquistar. Porque dá-se início à perseguição, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, à igreja. Tanto que em Atos 3, Pedro e João, cheios do Espírito de Deus, estavam indo ao templo orar, coisa que a gente também não presencia. Oração é no que é nós fortalecermos os músculos da nossa fé, para que a gente tenha um dia, uma semana, um mês e um ano abençoado. Só assim que a gente pode passar pelas dificuldades, porque o Senhor não nos prometeu só coisas boas, vida maravilhosa. Não, no mundo tereis aflições. E nós só podemos passar pelas aflições quando nós estamos cheios do poder de Deus. E aqueles homens indo ao templo estavam lá no coxo, na entrada da Porta Formosa. Porta Formosa, que porta era essa? Segundo os estudiosos, essa porta tinha 21 metros de altura, 11 metros de largura, cravejada de prata e etc. E tal na porta. Por isso chamada de Porta Formosa. E aquele homem não podia adentrar ao templo porque ele era um coxo. E hoje a igreja está aberta para coxo, aleijado, para todo tipo de pessoas para vir e receberem a bênção. E aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, e ele lá com uma canequinha pedindo esmola, falando: já vi esses dois aí, hoje eu vou ser abençoado. Esses homens têm um jeito de que são pessoas abençoadoras.
mas aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. O que ele fez? Imediatamente ele andou, e onde ele não podia entrar, qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou ao templo. Aleluia. E hoje muitos são curados, pastor, restaurados e não voltam para agradecer que nem aqueles 10. Que não sejamos os 10. Possamos sempre agradecer. O lugar que ele não podia entrar, a primeira coisa que ele fez foi adentrar ao templo para agradecer. Eu creio para agradecer. Esta é a minha fé. Em Atos 4, já começa a perseguição. Pedro e João, por estarem falando do Evangelho, estarem falando de Jesus ressurrecto, foram presos. Mas assim como eles também, eu e você, importa agradar a Deus e não aos homens. Ainda que coloque em cadeias e etc. na minha e na sua vida, não deixemos de falar do nome santo de Jesus Cristo. Esse nome que transformou a minha vida, esse nome que transformou a sua vida. Muitas vezes, meus amados, um Jesus que não muda a vida de uma pessoa. Estava eu hoje na porta da igreja, até chegarem os obreiros que estariam ali na escala da porta, eu e o filho do pastor Aldino Danilo, 2 jovens pastor. Um estava com um copo de bebida na mão, porém ele viu que era uma igreja, ele não passou de frente à igreja em respeito. Ele passou e eu vi: Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, jovem. Amém, a nós todos. A sementinha foi plantada. A sementinha foi plantada. Que em nome de Jesus Cristo possa frutificar na vida daquelas pessoas. Porque eu sou bem sincero e digo: a medicina ajuda e cura? Sim. Mas quem tira do vício, da droga e etc. não é medicina. Chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqueles homens foram presos e não se intimidaram, continuando a pregar as boas novas. E no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia para que o evangelho crescesse. As pessoas vendiam as suas herdades e depositavam ali quem sabe no cofre dos apóstolos para que a igreja crescesse, né, pastor? Porém, Ananias e Safira quiseram enganar Deus. Deus não se engana e não se deixa enganar. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Eles venderam as verdades deles. Quem sabe eles venderam por 10? Quanto você vendeu, Ananias, Safira? Ananias, eu vendi por 5. Imediatamente ele morreu. Logo depois veio Safira, a mesma coisa, não sabia o que acontecia, também morreu. Deus não se deixa enganar. Não se deixa enganar. Não adianta, a gente engana homem, a gente engana quem a gente mais Deus não. Gustavo, eles falaram a verdade. Olha, eu vendi por 10, mas eu tirei isso aqui para eu sobreviver no certo. Justo, mas quiseram enganar Deus. E Deus não se deixa enganar. Já no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, há a instituição dos diáconos, porque havia divergências. Vejam que é diferente dos dias de hoje, meu amado pastor. Irmãos, se Deus deu o dom para a irmã louvar, para o irmão louvar, e não nos deu o dom, vamos aplaudir. Se Deus nos deu o dom da sabedoria, da ciência, do entendimento na palavra, vamos aplaudir, meu irmão. Vamos ter união na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde deveria haver mais união, pastor, mas não. É um lugar onde a gente muitas vezes vai encontrar divisão, e não pode ter divisão na casa de Deus, amados. Aqui é um lugar sagrado.
As preocupações têm ficado do portão para fora, daqui é só adoração. Aleluia. Não é, pastor? Basta cada dia o seu mal. Mas não. Então, vamos aplaudir. Vamos nos unir. Para a gente ver as maravilhas que aconteciam aqui, é só dessa forma. Em Atos 8, Estevão também, por apregoar o Cristo ressurrecto, foi apedrejado. E com a chancela de quem? Saulo. Ou seja, Saulo outorgou para que Estevão fosse apedrejado. Já eu chego em Atos 9. Ou seja, Estevão foi apedrejado por apregoar as boas novas, o Evangelho da verdade. E você acha que é diferente na nossa vida quando nós apregamos o Evangelho? Nós somos taxados de cristãos do mundo. Graças a Deus. Olha o crentinho ali. Né, pastor? Mas Deus nos dá força, nos dá vigor para que a gente apregoe cada vez mais esta poderosa palavra. Em Atos 9, Saulo, a caminho de Damasco, eu creio que levando cartas para que, assim como foi com Estevão, todos aqueles que apregoassem o Cristo ressurrecto, as boas novas, ele estava lá para distribuir para as pessoas. Pode matar apedrejado. Mas em caminho de Damasco ele teve um grande encontro com o Senhor e caiu do cavalo. Encontro esse que um dia eu e você também tivemos. Que eu e você tivemos. Porque Saulo, ele foi instruído no melhor e maior colégio daquela época, Gamaliel. Mas Saulo foi instruído na lei, ele não tinha graça. Eu e você podemos conhecer tudo desse livro, mas se nós não tivermos graça, não adianta nada. Sabia da lei, e teve como uma luz resplandecente que é Saulo, Saulo, difícil para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não adianta, Saulo, para você querer me afrontar, Saulo. Eu sei a história que eu tenho para ti, Saulo. Ficou cego. Aqui Ananias foi instruído pelo Senhor para ir até a rua direita onde estava o tal de Saulo, para que ele fosse orar por ele, para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. E ele obedeceu. Muitas vezes o Senhor manda a gente ir e a gente fica com receio de ir. Não vá. Nessa viagem eu tive um encontro com um pastor do pastor Odinho. Olha, saindo daqui de São Paulo para encontrar uma pessoa lá em Goiás. E o irmão dele trazendo uma história, pastor, que marcou a vida da gente. Olha como que é a vida do cristão. Que uma senhora falou para ele levar a palavra do Senhor a outra pessoa. Ele era o maior bandido da cidade, mandava matar, matava, fazia e acontecia. Quem pode, manda, obedece quem tem juiz. Ele foi. E ele falando que ele foi, e a pessoa falando: você sabe quem eu sou? Se eu quiser eu posso mandar te matar. Ele falou: eu sei quem você é, mas eu não tenho medo de você. Eu venho falar para você o nome poderoso de Jesus. Glória! Glória a Deus! Aí eu estava todo. Aquele que mandava matar, fazer e acontecer, entregou a vida para Cristo. Aleluia! Já não matava mais. Oh, glória a Deus! Vê como que são as coisas? Aí começa o ministério de Paulo. Por quê? Sem meu ajudante não dá. Por que ele inventa a Bíblia com as letrinhas maiorzinhas, né?
Atos 9,16 diz assim: porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Ou seja, aquele que era perseguidor dos cristãos, aquele que não queria saber de ouvir a palavra poderosa do Senhor, agora tem que se render e levar o Evangelho do Senhor e sofrer as agruras de levar o Evangelho de Cristo. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, sofreu naufrágio, mas ele não deixava de pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, e Paulo nessa caminhada teve amigos, pastor. Silas, Atos 16, estava Paulo e Silas acorrentados. E você acha que era numa cadeia limpa e cheirosa e bonita como estava na igreja? Não! Eles estavam num porão, onde passava animais peçonhentos, rato e tudo mais, de escopo a céu aberto. Mas Paulo e Silas estavam lá, firmes. E aí, Paulo? Ah, Silas, está doendo. Paulo, também está doendo. O que nós vamos fazer, meu amado amigo? Vamos orar, vamos cantar, vamos louvar. Quando a gente ora, quando a gente canta, as cadeias são quebradas, os grilhões são quebrados, e há liberdade no nome de Jesus. Glória a Deus. E Paulo fez com maestria aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele. O Evangelho, o Novo Testamento, tem 27 capítulos, 14 foram escritos por ele. Veja como há transformação quando verdadeiramente há uma entrega de corpo, alma, mente e espírito ao Evangelho de Cristo. E essa transformação não é o homem que faz, essa transformação vem de Jesus através do Espírito Santo. O perseguidor passou a ser perseguido, mas ele não deixava de apregoar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E é isso, é uma lição para as nossas vidas, pastor. Aquele dia Deus me usou para falar com o pastor através do Espírito Santo, que nós não deixemos o nosso o poder de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que Ele entregou para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Nesses 16 anos de ministério, já passei também, eu juntamente com a minha família, mas estamos firmes. Porque eu não estou firmado em homem. Nós não estamos firmados em homens, pastor. Nós estamos firmados na rocha. Aleluia. Não olhemos os problemas, entreguemos a quem vai resolver os nossos problemas. O Evangelho de Cristo não é para os cegos, porque qualquer coisinha, que nem menino pequeno, vou sair da igreja. A igreja me persegue, o mundo te persegue, você não sai do mundo. E Paulo cumpriu com maestria aquilo a qual o Senhor colocou sobre a vida dele. Tanto que no fim da vida dele combatiu o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Que possamos combater o bom combate. Eu não sei, eu sei que Deus prepara coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. Eu não venho entregar a chave, mas se Deus mandar, eu entrego. É difícil a caminhada cristã. Vocês acham que foi fácil para Paulo? Não. Tanto que no começo da carreira dele, os discípulos de Jesus não o aceitavam. Como é que pode ser? Você perseguia-nos e agora quer se juntar a nós para levar o Evangelho? Está aqui um que
fazer chacota dos crentes. Eu falava para mim, pastor, eu jamais serei crente. Graças a Deus eu me tornei um cristão. Glória a Deus. Crente é aquele que acredita em qualquer coisa. Cristão é aquele que segue os caminhos de Cristo, ainda que a caminhada seja triste, ainda que a caminhada seja dolorosa. Mas quem vai à nossa frente é o general dos generais. Aleluia. Não aceitavam. Mas para vivermos o Evangelho, muitas vezes nós temos que nos desfazer de muitas coisas, né, pastor? Muitas vezes nós temos que nos afastar. Família, de amigos, para vivenciarmos e vivermos o Evangelho. Mas graças a Deus que nessa caminhada nós encontramos amigos. E um grande amigo que eu falei aqui foi Silas. Timóteo foi um grande amigo de Paulo. O médico Lucas e Marcos foram grandes amigos também de Paulo para levar o Evangelho, para fazer a expansão da igreja primitiva, para que crescesse a igreja, para que o Evangelho fosse disseminado. Tanto que Paulo fez as viagens missionárias e levou o Evangelho a várias nações. Que eu e você possamos, eu não sei o que, como eu falei, Deus tem coisas maravilhosas, mas eu não sei se Deus vai nos usar para trazer a palavra aqui, nesta terra, nesse estado de São Paulo, ou no Brasil afora, ou no mundo afora, mas que possamos fazer com a maestria que Paulo fez. Se fosse outros, iriam fazer o mesmo que Saulo fez. Ou seja, bem com bem, mal com mal. Não. Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha falado que Ele era um vaso escolhido. E eu e você somos um vaso escolhido por Deus. Não foi o homem que nos escolheu. O homem impôs as mãos para nos dar o cargo, mas a unção quem dá é Deus. Que possamos fazer valer, pastor. Na caminhada encontramos amigos, e esse amigo já me fez chorar aqui, logo no início do culto. É bom ter amigos. E Paulo só suportou porque ele tinha o amigo dos amigos e amigos que davam força para ele, pessoas que faziam o ministério dele também florescer. Mas Paulo também era trabalhador, não vivia só do sustento dos irmãos, não, pastor? Era fabricante de tendas e também tinha o seu ofício. Por isso que o Evangelho foi disseminado e por isso que hoje eu e você estamos escutando essa poderosa palavra. Porque teve gente que lá atrás sofreu para que hoje eu e você pudéssemos estar ouvindo essa poderosa palavra do Senhor. Então não importa o que fale, não importa o que faça, que façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a palavra dele seja disseminada até os confins da terra, que ele possa nos usar, que ele possa derramar, como eu falei, graça dele, porque não adianta nós lermos a palavra dele 10, 15, 20 vezes e sabermos da palavra, mas não tivermos graça, não vai adiantar nada. Que a graça dele esteja sobre as nossas vidas, nos usando, nos capacitando cada vez mais, pastor, para levar essa poderosa e preciosa palavra de Cristo àquele que não conhece. Porque eu digo que fácil é apregoar a palavra para quem conhece, difícil é falar da palavra de Cristo a quem não conhece. Pastor. E nós estamos indo aos cultos, aqui é de quarta e domingo, lá é de quinta e domingo, e pregando sempre para as mesmas pessoas as mesmas palavras, pastor. E ainda assim, que o Senhor coloque amigos com essa família abençoada sobre a minha vida. Que o Senhor nos fortaleça.
Que o Senhor nos fortifique, que o Senhor nos dê vigor, que o Senhor nos dê saúde, e a graça dele esteja sobre as nossas vidas para levar essa preciosa palavra àqueles que não conhecem. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, louvo e adoro e glorifico o Senhor por suas palavras. Pastor Marcos, muito obrigado. Consegue você permanecer aqui em frente. Vamos orar agora. Que palavra, né, meus irmãos? Cada dia o Senhor está nos orientando. Meu Deus, vamos colocar em pé. A palavra de Deus hoje nos tocou muito. A dirigente da programação do Chá das Mulheres, por favor, a Kelly e a pastora Marlene, por favor. Pastor, elas estão representando as mulheres aqui da igreja e as que virão. Grande e poderoso Deus, aqui estão as tuas filhas, Pai, a pastora Marlene e a tua filha Kelly, que estarão à frente deste trabalho, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero profetizar, Pai amado, em nome de Jesus, que será o chá das mulheres, Pai amado. Que as pessoas se adentrarem a este lugar, Pai, ao pisar nesses atos sagrados, Pai amado, já possam sentir grande e poderosamente a presença do teu Santo Espírito neste lugar, Pai. Que haja vidas restauradas, Pai amado, em nome de Jesus. Que ministérios, Pai amado, sejam restaurados e revigorados através dessas pessoas e da pessoa que estará pregoando também a tua santa e poderosa palavra, Pai amado. Enche este lugar, Pai, com a presença do teu Santo Espírito, Pai. Que a tua graça esteja sobre a vida dessas mulheres e das mulheres que aqui estarão presentes, Pai amado. Eu creio, Pai, que vidas sairão daqui, Pai, transformadas através da vida dessas varoas, Pai, a qual o Senhor colocou à frente desse trabalho, Pai. Enche as tuas filhas, Pai, de sabedoria vinda dos altos céus, Pai amado. Não somente no chá das mulheres, mas todos os dias da vida dessas pessoas, Pai. E eu assim agradeço e profetizo. Será um chá para ficar marcado na memória de Itaquera. Será um chá marcado no ministério Restauração Avivamento. E as pessoas entrarão aqui e sairão daqui, Pai amado, cheias da presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, nós louvamos a Deus pela vida do pastor. Obrigado, pastor. Nós, terça-feira que vem, às 16 horas, estaremos aqui no Jardim da Oração, quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, orando, em nome do Senhor Jesus, e nós sábados estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, às 17 horas. E domingo, estaremos aí, já é a ceia, né? Domingo que vem? Não, ainda não. Nós temos ainda tem mais um domingo. Vai vir outro amigo também, um jovem pastor da minha adolescência. Nós éramos adolescentes e hoje ele está lá em Osasco, estará trazendo uma mensagem. Eu falei, Miguel, estou me esquecendo de pedir. A gente queria dar um testemunho que o Senhor fez algo maravilhoso essa semana. Na semana passada, no domingo passado, né, Miguel voltou para a igreja depois de 4 meses, né, acamado ali com restrições. E na sexta-feira o médico, né, na sexta-feira retrasado, o médico tinha falado, olha, mais um mês, mais ou menos, ali até o final de agosto, para fechar, né, a incisão, né, o buraco que ainda estava. E quando chegamos sexta-feira, no retorno com o médico estava fechado, para a honra e glória do Senhor. Então, em uma semana, que o médico tinha previsto de um mês, e nós, na terça-feira, no domingo e na terça, nós já fizemos o testemunho, reconhecendo que o Senhor ia fazer a obra completa. E quando chegou na sexta, foi uma surpresa para todos, que o Senhor fez esse milagre e completou a boa obra na vida do Miguel. E ele está 100% de alta. Glória a Deus. Senhor Jesus, somos muito gratos.
Tô de vergonha. Vamos agradecer a Deus. Quero te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso. Muito obrigado pela tua palavra de hoje. Que palavra, Senhor. Muito obrigado. E estamos felizes também, a Deus, pela presença do meu neto, Miguel. Senhor Deus, tu sonda, tu conhece o coração. E esse processo de 4 meses, tu trabalhaste no coração dele. E tu, ó Deus, me dá somente, não só a mim, mas a família e a igreja, a alegria de ter de volta a igreja congregando conosco. Muito obrigado. Dá sabedoria, discernimento sobre todas as coisas, sobre os seus sonhos, os seus projetos. Nós oramos e te agradecemos. E lhe dizemos a ti, muito obrigado a Deus pela vida do Miguel. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Ouve a sua fronte, amado, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do amigo Espírito Santo continue sobre nossas vidas, hoje e sempre. A igreja diz: Amém. Glória a Deus.